Olá, meus amigos, voltamos com o nosso mergulho no hiperespaço de Moacir Shoa e nós chegamos ao final do livro, que é ao final dessa jornada, dessa série, e é a conclusão, né, do livro. Se chama literalmente conclusão. Então vamos lá. Esperamos a ver o texto exposto, indicado com objetividade as razões da divulgação deste trabalho, que visa o estímulo da pesquisa, não só, é claro, no que diz respeito à ufologia, aos discos voadores, mas muito acentuadamente no que tange às próprias possibilidades do ser humano. Podemos afirmar que, não obstante o aparente fantasioso do que escrevemos nessa terceira parte, mergulho no hiperespaço, a essa pesquisa nos entregamos sempre com ardente desejo de conhecer, colhendo elementos novos, por estranhos que pareçam, dignos de se colocarem ao nível que merecem cotejos comparativos, confirmações ou reformulações, face ao que possa mais à frente ser pesquisado por outros que se preparem para esse tipo tão estranho, reconhecemos, de experiência. Em nenhum momento abandonamos o sentido do racional na busca de relações de causa e efeito, na sucessão do tempo ou nas interrelações e interações da simultaneidade dos eventos, dos fatos. Supomos ter ficado bem claro o entendimento da relação hiperespaço-espaço, intimizados no mesmo âmbito de busca de uma teoria adequada a uma vista mais rica do universo revelado. Quando, por exemplo, em certa parte do que foi escrito se diz dos vórtices espaciais, verdadeiros portais ou passagens dimensionais, acentua-se uma compreensão bem clara de uma possível intercomunicação mais fácil entre os dois níveis ambientais de expressão básica da substância que se resolve na matéria física desses dois níveis, espacial e hiperespacial. Tocamos em um ponto que talvez dê sentido ao que renomados astrofísicos anunciaram sobre a já pressentida ou verificada de regiões espaciais que a luz e radiações quaisquer não conseguem atravessar, interpretando-se como existindo ali um intensíssimo campo gravitacional, devido a causas ignoradas. Todavia, não se restringe absolutamente a esses vórtices aquela possível intercomunicação que uma técnica avançada decorrente de um conhecimento superior do cosmos, por outro lado, poderia promover em muitas e muitas outras regiões do próprio espaço ou hiperespaço. Aqueles vórtices em que se precipita o fluxo de energias ou matérias do nosso espaço denunciariam apenas os canais naturais eminentemente mais próprios às subidas e descidas dimensionais, passagens ou portais de subida ou descida de dimensão, repetimos. Tudo se passaria como se pudéssemos conceber a existência de um imenso organismo de infinitas esferas de substâncias mais ou menos sutis, as quais se interpenetrem sem limites fixáveis, borbulhantes de vida, energia, formas e ritmo em mágico interrelacionamento, não só na infinidade de pontos dos seus contatos ou correspondências, como através dos órgãos chácricos, esses vórtices pelos quais fluiria em um sentido ou outro o pulsar da energia criadora, sustentadora do universo em que estamos. Em certa passagem de instruções recebidas, constantes de relatos feitos, diz-se de como a supernavegação hiperespacial através de infinitos siderais tem o uso desses canais assinalados em cartas, os quais são facilmente identificáveis e encontrados, mediante certos aparelhos de altíssima sensibilidade que nos foram mostrados. Devemos insistir em que nada disso pretendemos seja aceito como definitivamente provado, pondo-nos em pretensiosa altura de um conhecimento maior. Não. Isso deve ser apenas objeto de pesquisa, de indagação, como também de sugestões teóricas, permitindo uma visão diferente, interpretativa e esclarecedora do modelo que se apresenta. Quando pensamos no crucial problema de propulsão das naves, encontramos nesse trabalho logo de início
na segunda experiência de observação hiperespacial direta, a informação de que a energia propulsora, em essência a mesma, é de características variadas, conforme se trate de deslocamentos limitados aos ambientes planetários ou interplanetários do mesmo sistema ou de sistemas diferentes. Todavia, diz-se que aquela essência se resolve na luz e na radiação hiperespaciais, concentradas nesse nível em conexão com a utilização do campo hipermagnético, luz, radiação e hipermagnetismo, que a ciência humana já conhece no estado mais denso espacial em que nos encontramos. A conjunção anunciada das expressões energéticas em nível hiperespacial confirma nesse nível a mesma intimidade luz-eletromagnetismo do ambiente espacial, acentuado por Einstein e Leopold Infeld, quando afirmam: a onda eletromagnética é transversal e se propaga com a velocidade da luz no vácuo. O fato dessas velocidades serem idênticas sugere uma íntima relação entre os fenômenos ópticos e os eletromagnéticos. E mais ainda, mas não contrariemos nenhuma das explicações dos fatos ópticos se admitirmos que a onda luminosa é eletromagnética. Daí resulta ainda acrescentarem: as equações de Maxwell descrevem tanto a indução elétrica como a refração óptica. Foi dito como a utilização de campos interferenciais poderia conduzir à relativa concentração de energia e da substância mais sutil até os fenômenos que todos observamos e nos deixam tão perplexos. Insistimos, nada disso afirmamos ser definitivamente provado. Dizemos apenas que recebemos essas instruções visando ao estímulo da pesquisa e a sustentação de uma grande esperança de acesse a esse conhecimento, a essa técnica. Demais, cumpre-nos ressaltar com ênfase não pretendermos apresentar uma hipótese, uma teoria que resolva o problema ufológico em toda sua riquíssima problemática. Podem esses objetos aqui estar segundo condições técnico-científicas, aperfeiçoamentos conseguidos na mesma linha dos caminhos humanos até aqui perlustrados. Para a maioria dos casos da conjuntura mundial, talvez seja essa a hipótese a mais correta. Todavia, no que tange a seres extrasolares, o que realmente se passará? Se o homem não tem condição, com os modelos atuais e os conhecimentos realizados, de admitir tais viagens ao longo praticamente dos infinitos siderais, aí então se põe a hipótese hiperespacial com fundamentos objetivos e perspectivas ricas oferecidas ao pensamento humano. Todavia, a tranquila verdade quando se afirma: quem pode o mais, pode o menos. E aí pensamos na possibilidade de uma teoria hiperespacial dominar a técnica de todas as viagens interplanetárias solares ou extrasolares. Contudo, preferimos estar na hipótese de que só é impositiva a utilização da ciência e da técnica hiperespaciais para as atividades, viagens e intercâmbios interestelares. Parece-nos bem mais sensato assim o admitir. É bem mais provável que assim seja. Consideremos ainda um outro aspecto ressaltado no Congresso de Wiesbaden, na Alemanha, realizado em 1960, no relatório apresentado pelo eminente professor Oberth. Afirmou ele aceitar a hipótese normal de serem os discos máquinas voadoras exibindo técnicas superiores, mas que nessa hipótese não se explicava, primeiro, a invisibilização desses objetos, segundo, os casos de transparência dessas naves. Ora, aqui se afirma exuberante de força a teoria hiperespacial. Com as possíveis transições dimensionais que essa teoria afirma, ambos esses pontos se esclarecem e se explicam. A invisibilização seria decorrente de uma mudança de dimensão num sentido ou outro, já completada ou suficiente para não ser mais visto o objeto. A transparência seria apenas um estado intermediário nessa transição, o caminho para a invisibilização e o consequente atingimento. Entre parênteses, uma interrogação. Do hiperespaço ou da densificação no espaço. Que pensaria
Que pensaria um pensará? É estranho. Que pensaria um pensará a respeito dessa hipótese tão destacado cientista aberto que é para tais estudos? É de celebrar-se com otimismo a disposição jovem da criação de um centro de pesquisa de hiperfísica em São Paulo, como nos foi comunicado por ocasião do 4º Encontro Brasileiro sobre Objetos Aéreos Não Identificados, realizado naquela cidade por jovens cientistas. Quem afirmará não poderem eles e outros tantos que se organizem ser plenamente orientados nessa pesquisa por dignos visitantes siderais, desde que já procuraram contatar conosco? Só podemos afirmar que não será a estagnação dos pântanos de um conhecimento parado, por isso mesmo, já assim em inevitável decadência. A evolução da própria ciência do século XX, imprevisível e surpreendente, nos dá certeza, e essas palavras que chegam de mundos remotos reafirmam e alimentam e intensificam essa certeza. Para que fique bem afirmada, sem sombra de dúvidas, a nossa posição face ao estranho depoimento resumido nesse mergulho no hiperespaço é mister acentuemos o fecho desse trabalho, o nosso inicial estado de percepção, no fecho desse trabalho, o nosso inicial estado de percepção que, pouco e pouco, foi afirmando e passou a se impor, possibilitando esse trabalho. Tratar desse assunto é considerar, evidentemente, um tema psicológico, sugerindo, ou melhor, afirmando uma faculdade ainda não consagrada, capaz de permitir observações por vista direta e diálogos telepáticos, elementos que podem fundamentar uma verdadeira pesquisa. Da faculdade em si não nos cabe tratar aqui. A nós se nos afigura absolutamente claro e até imperativo não podermos nem devermos esperar fácil aceitação da autenticidade desse tipo de possibilidade de pesquisa. Nós próprios de início reagimos com profundo ceticismo e sentidas preocupações a respeito. Só mesmo circunstâncias muito excepcionais nos levaram a persistir e agora nos conduzem à coragem necessária para a publicação das experiências vividas. As circunstâncias, sim, foram e têm continuadamente sido demasiado objetivas, até mesmo surpreendentes, conforme indicamos na segunda parte deste livro. Ademais, devemos dizer que a segurança que temos de que estamos no caminho certo reside em que não nos pomos à frente de certos acontecimentos, tomados de mórbido pioneirismo, de vez que aceitamos até que tudo isso um dia se prove sem qualquer valia. Que o hiperespaço seja uma fantasia, levando de roldão a esse campo de suposta exaltada imaginação as suas virtudes e propriedades, bem assim, o modelo mais amplo que oferece a compreensão do próprio universo. Não importa, mesmo que assim aconteça, constituirá mais modelo de concepção do universo que será ou seria substituído, havendo cumprido o seu destino transitório de descrever a realidade em termos de abrangência dos fenômenos da época. Isso cientificamente tem ocorrido através do tempo, no caso, porém, teremos cumprido um dever elementar de sugerir aos que pensam e querem conhecer uma perspectiva rica de aberturas infinitas através das quais possa o espírito humano, afinal, encontrar-se com uma realidade maior para a qual parece haver sido ele criado. Teremos vivido em nossa existência um solene momento, aquele em que, pelo menos com sinceridade e amor, procuramos difundir experiências que nos levaram a um profundo sentimento interno, dinâmico, de expansão e de aspiração, para servir à progressiva sese de nós, humanos, em busca da suprema verdade. Que mais precisaríamos para ter essa coragem e a de afrontar rotinas de qualquer ordem ou preconceitos? Essa coragem de afrontar o julgamento crítico de sábios apressados, de psicólogos clássicos, que vejam em nós o fruto suspeito do perpassar dos anos, de teólogos dogmáticos que se alimentam do passado. Essa coragem que, sem modéstia, afirmamos, não terá sido em vão. Disso estamos certos. Há muitos e muitos olhos que podem e querem ver, como também criaturas humanas que aspiram a encontrar-se ao abrirem-se-lhe os olhos a essa nova e fascinante realidade, os já bem definidos na dedicatória deste trabalho. A todos esses, oferecemos esse livro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande, até
até a próxima. Tchau, tchau.